Nesse anime, nosso protagonista era muito solitário, até que ele consegue uma amiga que acaba mudando tudo na vida dele. E bem, do nada essa mina acaba simplesmente indo embora. E nosso protagonista, querendo saber o motivo, vai atrás dela. E essa é a sinopse dos primeiros 6 episódios desse anime que eu vou estar aqui resumindo para vocês. O anime começa com um moleque correndo até uma mina. E do nada ela simplesmente desaparece. Esse moleque é o nosso protagonista, que se chama Ban. Essa menina aqui é a Rachel, a única amiga que ele teve na vida e simplesmente desapareceu. Nesse primeiro episódio, simplesmente não temos a explicação como ocorreu isso, mas ao longo desses 6 episódios que eu vou estar resumindo aqui, a gente vai ter a resolução desse mistério. Bom, daí a cena corta e vemos ele acordando em uma sala, sem saber de nada. Com isso, um guardião aparece e ele fala que aquilo ali era uma torre. E nessa torre você ia subindo e ia realizando vários desafios. E no topo dela, simplesmente você poderia realizar todos os seus desejos. Bom, nisso o Ban, como ele é bem gadão, fica perguntando sobre a Rachel. E o guardião simplesmente não sabia de nada. Porém, ele disse que se ele chegasse no final da torre, ele poderia descobrir onde ela estaria. Então o Ban decide subir o mais rápido possível para poder chegar até ela. Porém, ele teria que passar por um teste antes, onde ele simplesmente teria que entrar nessa jaula aqui e quebrar aquela bola, e simplesmente escapar vivo desse puta monstro grandão. Bom, ele nem pensa duas vezes e já corre para a jaula, até que do nada uma mina acaba aparecendo e simplesmente dá um pisão na cara dele. Bom, com isso descobrimos que simplesmente o Ban era um forasteiro, não era um escolhido para estar naquela torre. Daí ela continua falando que simplesmente aquele teste era muito difícil para ele ir só com as mãos. Porém, o Ban, sendo burro do jeito que ele é, liga o foda-se e decide entrar na torre mesmo assim. Como ela gostou dele, ela acaba emprestando uma arma super apelona. Então ele vai, porém assim que ele entra ele é engolido na mesma hora. Porém isso aí era um plano dele, já que a casca daquele bicho era muito dura por fora. Então para poder derrotá-lo teria que simplesmente finalizá-lo por dentro. Então ele capacita o bicho e corre até a bola. Porém ele simplesmente tenta destruir ela, só que não consegue. Daí ele se lembra do passado, onde ele simplesmente estava escalando umas rochas para poder chegar até o topo. Então o teto de lá se quebra e simplesmente aparece a Rachel, e foi aí que ele simplesmente conheceu ela. E bom, eles ficam batendo um papo e ela fala que queria subir até a torre para poder ver as estrelas. Então voltamos pro presente e ele simplesmente se motiva com essas lembranças e o monstro acorda e acaba indo para cima para ele. Porém, meus amigos, como ele é o protagonista, ele acaba ativando um poder enorme. Bom, o poder que ele libera simplesmente destrói a bola e acaba levando ele para um outro andar da torre e levando a espada junto com ele. Então a menina fica com raiva porque ela perdeu essa espada super apelona. Então ele acorda no meio de um milharal e daí um cubo começa outro teste. E basicamente nesse teste seria um Battle Royale, onde tinha 400 pessoas e só poderia restar 200. Então ele pega a espada rápido e do nada um cara aparece e encurrala ele. Aí, meus amigos, isso aqui era um Battle Royale e o cabo logo é finalizado, meio que salva ele. Então ele consegue fugir do cara e acaba chegando no local onde ele fica encurralado, simplesmente por essa coisa estranha, esse jacaré e esse cara aqui. E bom, esse cara aqui fala que era melhor ele enfrentar o jacaré, já que aquele lá era bem poderoso. Nisso voltamos mais uma vez pro passado. E bem, a Rachel acaba ensinando a ele o significado da palavra brigar. Daí voltamos pro presente e ele quase é acertado pela lança do jacaré. Só que o jacaré não finaliza ele porque não quer. Daí esse de cabelo azul que se chama Kun decide sair vazado dali. Porém ele vê a espada que o Ban estava carregando e decide o tornar um aliado, já que o objetivo dele naquela prova era simplesmente achar aliados. Bom, então eles enganam o jacaré fazendo ele ir para longe e os dois acabam se apresentando. E bem, o Kun pergunta como ele conseguiu aquela lendária espada e ele apenas diz que pegou emprestado de uma mina. Bom, daí ele começa a explicar que aquela espada era simplesmente presente que o rei deu às princesas. Então só quem tinha essas espadas lendárias eram princesas. Então eles acabam batendo mais um papo e acabam indo para um outro local.
local. Nisso a cena corta e vemos que tem 268 pessoas por ali e o jacaré ainda estava procurando eles. Bom, nisso eles acabam firmando um trato e o Kun pede para ele simplesmente não seguir as regras da torre, e sim seguir o que o coração dele manda, o que ele acaba aceitando, já que ele precisava de amizades. Porém, nisso o jacaré aparece bem na hora, e quando eles iriam ser eliminados, o teste acaba. Assim chegando 200 pessoas. Então a voz anuncia que já ia começar outro teste, onde para eles saírem dali eles teriam que ficar unidos. No caso, um tocarem nos outros. Eles queriam ajudar o jacaré, mesmo o jacaré querendo acabar com eles. E no último instante eles acabam tocando no jacaré. E eles acabam simplesmente passando nesse teste. E bom, assim que eles chegam nessa sala, geral decide descansar. O jacaré fica com um pé atrás, porém eles acabam fazendo uma trégua. E o jacaré acaba virando amigo deles. Bom, o jacaré até tem um nome, só que eu vou continuar chamando ele de jacaré porque é um fudendo jacaré. Na real é um fudendo lagarto, mas de boa. Bom, daí acaba aparecendo um rank e ele explica que a folga deles tinham acabado. E bom, esse rank eram pessoas que já tinham subido até o topo da torre. E eles acabam virando administradores, se eles quiserem. E bom, eu vou chamar ele aqui de ADM, já que até agora eu não sei o nome dele. Bom, o ADM acaba criando uma barreira com magia. E ele fala que aqueles que passarem por essa barreira estão passados pelo teste. O Ban acaba ficando fora dela sem explicação alguma. E o cara disse que a barreira não deve ter pego nele, o que é mentira, já que ele estava perto dos outros dois. Bom, com isso passa um tempo, alguns deles tentam passar, mas não conseguem. Aí o ADM e o Ban fazem uma aposta, onde eles iriam ver quem iria passar primeiro. E bom, independentemente de quem ganhasse a aposta, uns iria responder as perguntas do outro. Daí os dois acabam voltando em uma mesma pessoa, que era a menina lagarto, que se chama Anaki. E essa menina ela vai ser bem importante para a história, junto com esse espadachim aqui, que também vai ser, e esse calvo aqui, que eu acabei esquecendo o nome dele. Bom, com isso, o Kun e o jacaré passam sem dificuldades pela barreira. Eles só estavam presos ali para poder verem os outros participantes, como eles iriam reagir àquilo tudo. E mais alguns personagens importantes também passam. Com isso, o ADM diz para o Ban tomar cuidado com o Kun e vai embora. Com isso, a cena mostra o passado do Kun. E nisso a gente acaba descobrindo que o real nome dele era Yu-Garou, só que eu vou continuar chamando ele de Kun, até porque é bem mais fácil. E bem, o passado dele não foi tão explícito, até onde eu entendi, a família dele foi enganada e ele acabou sendo exilado da família, ou foi a família dele que acabou sendo exilada de um continente? Eu não entendi direitinho. Só que vamos voltar pro presente. E o Ban vê o céu pela primeira vez, e ele fica espantado com isso, até porque ele vivia no subsolo daquele universo desse anime. E bem, o jacaré sendo o melhor personagem dali fica rindo da cara dele. Nisso a cena fica mostrando os outros participantes que tinham ganhado. E olha que uma referência ao Zoro de One Piece, simplesmente muito foda. Daí o Kun acaba explicando que aquele céu era obra da torre, já que eles não sabiam como era o céu real. Aquilo ali simplesmente era uma ilusão que a torre fornecia com base às informações reais do nosso mundo aqui da Terra. E bem, isso dá para dizer que eles vivem numa ilusão nesse reino. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica. Então, o próximo teste começa e nesse teste também só podiam entrar por times. O Ban e os amigos dele acabam prestando atenção e eles viam que tinha muitos gritos vindo desse teste. Eles já começaram a ficar com o pé atrás achando que seria bem difícil. E realmente era esse teste. Daí esse balão estranho chega neles, fala que a teoria dele é que os participantes tinham que terminar esse teste antes de 5 minutos, já que outros que foram antes de 5 minutos não gritaram, e os que passaram desse tempo acabaram gritando. E bem, o Kun acaba tratando ele mal, já que percebe que aquele cara só queria fazer isso para testar a teoria dele na vez deles, e o balão acaba tocando na ferida, falando que era de se esperar de um filho que foi abandonado. Bom, nisso o Kun fica puto e quase finaliza o cara. Porém, o teste deles começam e eles vão. E assim que eles entram, o teste era para eles simplesmente acharem a porta correta. E para isso eles teriam 10 minutos. E só teriam uma chance. E bom, como ele é o inteligente lá do grupo, ele fica pensando em uma forma de achar a porta correta, enquanto o jacaré e o Ban fica correndo de um lado para o outro, brincando ali. É muito bom ver a relação deles dois. Nisso o Kun fica afogado nos pensamentos, fica lembrando da sua família. E ele fica pensando tanto que as horas vão se passando. Então no último minuto o jacaré fica puto e abre a porta.
E ele só abriu aquela porta por instinto, já que ele estava com raiva de esperar. O teste era para ver se eles conseguiam pensar rápido, explicado por esse outro administrador aqui, que era o Hank. E bom, o administrador fala por como melhorar isso dele, já que ele não poderia ficar assim refletindo em uma luta. E ele acaba falando um ponto bem interessante, que fala que a mala que ele carregava estava muito pesada. E explicando essa mala aqui já de antemão, ela consegue guardar todo tipo de item, é como se fosse aquelas bolsas de desenho animado, onde você coloca coisas do tamanho que quiser, e ele pode duplicar coisas com ela. Simplesmente um poder bem interessante. Com isso, a cena corta e vemos três pessoas, e uma que parece ser a Rachel. Porém, como está tampado, o rosto deles não dá para perceber direitinho. E bom, um ADM acaba falando que esse grupo finalizou todos dali, já que eles estavam ainda no primeiro teste, não deixaram ninguém passar para a próxima prova, só eles. Daí voltamos para os protagonistas e lá conhecemos esse calvo, que eu vou chamar ele assim. O nome dele é Shibizu, só que eu não vou falar. Temos a menina Lagarto, que ele chamou ela assim, e o nome dela é Anak, só que eu vou chamar pelos apelidos mesmo e foda-se. E o espadachim. Essa equipe deles eu já tinha falado, e eu também já disse que eles eram personagens importantes, pelo simples fato de que o ADM aparece ali onde todo mundo estava e fala que vai começar um novo teste, e esse teste vai ser um teste bônus, onde era opcional eles participassem. Porém, quem vencer poderia chegar no topo da torre. Esse teste aqui, explicando ele mais direitinho, seria um rouba-coroa, onde quem pegasse a coroa teria que ficar sentado lá e não poderia sair, enquanto outro da sua equipe ficavam defendendo ele. Quem pegasse a coroa quando acabasse todas as equipes passaria nesse teste. Então a primeira rodada começa e a Menina Lagarto e o espadachim Zibitsu dá um couro na equipe e eles acabam ficando com a coroa. Como o Shibizu era o cara mais fraco dali, era para ele ter ficado no centro. Porém a menina Lagarto simplesmente pegou a coroa e disse que ia ficar ali e que não iria deixar ninguém pegar. Os caras é tão poderosos que vão sem estratégia mesmo. Bom, aí vemos que duas equipes decidiram lutar contra eles. O espadachim fica com uma equipe e o Shibizu fica com outra. Logo o espadachim toma conta de dois na luta e o Shibizu acaba tomando de conta de duas também. Já que pelo incrível que pareça, o cara é tão sortudo que ele acaba lutando com duas fracas. Porém ele acaba errando o movimento e é preso por elas. E o espadachim acaba salvando eles no último instante. E o terceiro do grupo dele estava dormindo, porque ele só estava só na estratégia. E o plano dele desde o começo era fazer as minas distrair os dois, para que ele pudesse mandar uma rajada de poder lá na menina Lagarto. Então ele faz o que irrita bastante ela e ela decide atacar com sua espada. E do nada a sua espada acaba virando um chicote. E essa arma aí é uma das armas especiais. E essa menina ela era uma princesa. Daí voltamos pro Ban e a arma dele estava um pouco estranha. É como ela tivesse atraída pela menina Lagarto. E ela percebe que a arma dela também estava indo de encontro com a do Ban. E bom, a Anak acaba dando um pau em geral ali e eles decidem fugir para sua cela, já que quem entrasse de novo na sua cela, obviamente já tinha desistido de tudo. Daí a Anak sai do trono, que faz a equipe dela perder e quebra a cela do Ban. E ela fala pro Ban entregar a arma dele para ela, já que ele não tinha direito de usar aquela arma, já que ele não era um príncipe ou algo do tipo. E bom, o Ban se nega e fala que pegou aquilo ali emprestado e só vai devolver pro dono. Ela fala que vai arrancar das mãos dele. Porém um ADM aparece e fala que eles perderam e que era para eles voltarem para a cela. Então ela oferece uma aposta. Se ele ganhar aquele jogo dali, ele pode ficar com a espada. Se ele simplesmente perder, ela vai pegar a espada. E se ele desistir, ela pega a espada de qualquer jeito. Então ele não tem escolha. E bom, daí eles aceitam o desafio e ela sai dali. Quando ela ia passando por uma cela, que onde estavam aqueles encapuzados, aqueles membros que era uma mulher, acaba chamando ela de falsa. O que deixa ela com raiva, mas logo o Leroy, que é esse ADM aqui, que agora que eu simplesmente prestei atenção no nome dele, manda eles irem não ligarem para isso. Bom, daí nossos protagonistas acabam indo fazer o teste junto com outras pessoas. Então, com o estrategista nato acaba dando um puta dash e acaba pegando a coroa primeiro e ele coloca a coroa na sua bolsa. Então todos avançam nele e ele cria uma coroa falsa e joga para eles ficarem brigando por ela. Então o Kun acaba trocando e colocando o Ban no trono, não sei como, já que
não podia trocar de gente nesse desafio, mas ele troca, eu não entendi. Daí todos ali percebem que tenham sido esganados e ficam putos. E eles vão pra cima de novo. Porém o crocodilo derrota todos ali com facilidade. E bem, eles já estavam contando vitória até que mais equipes chegam. Porém o Kun decide descansar para enfrentar os mais fortes depois. Então geral da equipe começa a uns brigar com os outros e o Ban e o crocodilo não entende nada. Então o Kun explica que durante aquele primeiro exame das 200 pessoas, ele acabou reunindo algumas pessoas feridas e colocou dentro da sua bolsa, já que ele queria também aliados para isso. Por isso que aquele cara no exame das portas falou que a bolsa dele estava muito pesada. Foi o único que percebeu isso. Como eles deu um favor para esses caras, estava na hora deles darem um favor para ele, que era simplesmente defender eles. Então ocorre tudo certo e eles acabam defendendo a equipe do nosso protagonista. Daí eles voltam para suas celas e do nada aquela equipe dos encapuzados aparecem junto com uma mina que começa a atacar os outros do grupo dela, já que ela queria vencer. Bom, nisso o crocodilo pergunta se aquele lá também era da ajuda deles e ele fala que não conhece ela. Daí a mina parte para cima do crocodilo e dá um pau nele e nisso ela avança para cima do Ban. Porém aquela que chamou a menina lagarto de impostora acaba aparecendo na frente e defende. Com isso a Rachel aparece perto do Ban e sim, aquela era realmente a Rachel, fala que eles não vão pegar a coroa dele, vão defender ele, que deixa o Ban chamando por ela. Enquanto isso o Kun estava tomando conta de outra equipe, então ele percebe que os encapuzados estavam ajudando eles. Daí voltamos pro Ban e o Ban continua chamando pela Rachel e esse grandão tampa a visão dele. Então aquela menina acaba quebrando o salto, a que estava lutando com aquela do pau, e o grandão força a sair da frente do trono e vai tentar impedir ela, porém ele acaba não impedindo e ela avança na Rachel, dando uma cacetada na cabeça dela, que deixa o Ban super puto e tenta proteger ela, só que o maluco leva uma paulada na cabeça também. E bom, assim que ele sai do trono, como eu te havia dito, eles perdem o teste, porém o Ban nesse exato momento machucou a garota dele e o que sempre acontece nesses animes é o protagonista ficar puto. E ele fica puto e libera um puta poder, quase mata a mina, tá ligado? Bom, e quando ele ia dar uma espadada nela, já que o poder não foi o bastante, a espada meio que tinha uma trava de segurança. Do nada aparece essa deusa que fica tomando de conta da espada e fala que era para ele dormir, já que ele passou demais dos limites. E com isso o teste se encerra e não teve nenhum vencedor, já que com aquela onda de poder do Ban, a coroa foi destruída. Com isso se passa um tempo e vemos os outros participantes e a menina lagarta acabou ficando com a espada. Então vemos o Leroy falando que o Ban era o próprio significado de poder e aquilo era contra as regras, mas ele não estava nem aí. Daí esse penúltimo episódio termina com a Rachel pedindo um favor ao Kun. E indo pro último episódio, e o que eu vou estar resumindo aqui também, e o favor da Rachel era pro Kun falar que ela não era a verdadeira Rachel, e sim era alguém muito, mas muito parecido, já que ela era a fraqueza do Ban, e o Ban era a fraqueza dela. E bem, eu não entendi muito bem isso, porque ela quer se separar dele, e o Kun também não. E ele fala em seus pensamentos que aquilo era apenas o melhor para ela. E bom, ela vai embora e ele começa a falar com ele mesmo que não vai deixar acontecer o que aconteceu com ele. E se for para mentir, ele vai mentir pro Ban, toda certeza, para que ele esqueça aquela vagabunda e foque com os manos. Exatamente, ele disse isso. Daí vemos a menina lagarto tentando usar a espada, porém a espada não cooperava com ela, já que ela só gostava de homens. Então ela decide sair para pegar um pouco de ar e ela acaba encontrando com aquela mina, que chama mais uma vez ela de farsante, o que deixa ela puta da vida. Bom, daí o Ban acaba acordando depois de 5 dias e eles falam que o próximo teste já começou e eles não seriam desqualificados. E bem, esse teste consistia onde cada equipe teria que ter uma função importante e eles iriam treinar por algum tempo para poder cumprir essa função da melhor forma possível, para eles poderem se ajudar. E bom, eu nem vou dizer aqui todas as funções, até porque não decorei e é muito difícil. Ao longo do anime eu vou explicando. Nisso voltamos pro presente e o Kun fala que aquela não era a Rachel e que se ele quisesse encontrar a verdadeira ele teria que ficar bastante forte para poder subir aquela torre. Daí o Ban vai pra aula para poder usar Shinzu e Shinzu é o nome do poder desse anime aqui. Eu acho que eu ainda não falei para vocês isso. E bom, para eles poderem usar esse poder com 100% de precisão, eles teriam que fazer um contrato e para isso eles teriam que fechar os olhos e tentar contatar alguma criatura. O Ban acaba tentando e ele acaba vendo uma criatura muito bizarra. E essa criatura fala para ele que isso não era um simples contrato, e sim uma algema. E bom, daí ele volta para o mundo normal do anime
E nisso descobrimos que todos os personagens dali estavam fazendo um treinamento especial. E o Ban, como ele era o próprio poder, ele teria que fazer o de Shinzu. E esses treinamentos para essas habilidades eram para eles poderem passar no teste, já que cada um deles, como eu tinha dito, escolheu uma função. O jacaré, por exemplo, escolheu a lança, então ele estava em outro mundo treinando a sua lança. E essa aqui é a única que é fácil de explicar. Voltando pro resumo, daí vemos o Chibizo e o espadachim indo pedir um favor ao Ban, e esse favor era para eles fazerem amizade, já que a função que o Chibizo escolheu precisava fazer vários amigos. E bom, isso eles ficam batendo papo até que eles chegam no assunto da menina lagarto, e eles falam que a menina lagarto acabou deixando o grupo deles. Isso porque o espadachim ficou puto por ela ter roubado a espada. Daí o Kun fica puto por ela ter roubado a espada e fala que aquilo era para ela ter feito mesmo. O espadachim não gosta nada disso e zoa o fato do Kun usar brincos. E bom, essa cena foi muito engraçada. Pena que eu não posso colocar aqui, porque o YouTube pode derrubar esse vídeo. Então vemos a Rachel e ela tava bem mal, sem conseguir se levantar da cama. E ela tinha vários sonhos pensando no Ban. Nisso voltamos pro Ban e ele acaba aceitando a amizade do Chibizo. E eles vão até a cantina, comer junto com o pessoal, já que o Chibizo não tinha feito mais amizades ali. E era muito bom pro Ban conhecer mais pessoas que estavam subindo a torre. Até aquela mina que tava chamando a menina lagarta de falsa acaba se juntando a eles. Bom, daí a menina lagarta aparece e ela já quer puxar briga com geral, dizendo que era muito feio para uma princesa comer daquele jeito, já que a mina que zoava ela também era uma princesa. E ela fala também pro Ban que não iria devolver a espada dele, não importa o quanto ele olhasse. Nisso geral ali fica puto e começa a ligar o foda-se pra ela. Daí o Ban pergunta por que a irmã dela era assim, e ela fala que as princesas não são irmãs, e sim cada uma representa um reino. Bom, com isso a cena corta e vemos um outro treino, onde a Anak e essa princesa aí foram para eles, já que elas queriam essa função. A Anak com raiva vai para cima dela, e ela volta a chamar ela de falsa, o que deixa ela ainda com mais raiva. Então a menina lagarto fala que todas as princesas eram falsas, o que deixa essa aqui bem assustada. Bom, daí vemos o Kun vendo as informações da menina lagarto, e ele acaba vendo que era obrigatoriamente ela passar nesse teste, já que nos documentos dali constava que ela estava morta, então ela teria que passar nisso para provar que ela estava viva. Um bagulho bem estranho. Então logo no final do episódio temos a informação do porquê disso, já que essa menina lagarto ela era órfã e ela era sobrinha dessa mina maluca aqui, e que a mãe dela era a verdadeira princesa, que acabou indo de base por várias outras princesas junto com seu pai, e ela foi à torre para poder buscar vingança. E bom, assim termina esse vídeo, junto com esse belíssimo anime. Se vocês quiserem uma parte 2, é só vocês deixarem um like e um comentário pedindo. É isso e falou!